Replicação de dados, data replication ou replication, um dos assuntos mais importantes de system design. Qualquer empresa que tu pensar nesse exato momento, eles estão utilizando isso aí e tu tem que entender. Vamos começar aqui bem simples. A gente tem um servidor que está hospedando um banco de dados e esse servidor é um servidor aqui na minha casa, é um computador. Estou passando pelo computador com uma Coca-Cola na mão, eu derrubo no servidor. O que acontece? Já era o nosso servidor, tá? A gente perde os dados, a gente tem downtime, a gente perde a disponibilidade, a galera não consegue mais acessar. Só de ver isso aqui, a gente já sabe que tem um single point of failure. Então, se acabar aqui o banco de dados ou o servidor, acabou. Mas vamos pensar o seguinte: a gente tem gente dos Estados Unidos acessando o servidor e acessando o banco de dados. Se tu jogou qualquer jogo online, tu sabe que a latência dos Estados Unidos não é tão grande, mas se a gente for pegar lá do Japão ou da Europa, na França mais especificamente, a gente sabe que o ping é bem alto, vai ter bastante latência. O que acontece? A gente está hospedando isso aqui no Brasil. Então a gente sabe que a latência vai ser alta. Então o que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Aumentar a disponibilidade, diminuir o downtime e também remover esse single point of failure. A resposta disso está em replicação. Como que funciona a replicação? Bom, vamos supor que a gente tem um servidor aqui com um banco de dados, porém agora a gente replicou 3 bancos de dados, tá? Esses 3 bancos de dados eles têm os mesmos dados, porém eles estão localizados geograficamente para ter essa vantagem de menos latência. Então a gente tem um servidor lá na Europa, a gente tem um servidor na Ásia e tem um servidor nos Estados Unidos. Então a gente consegue ver que a gente consegue fazer as rotas justamente dependendo onde o usuário está. Se for alguém dos Estados Unidos, a gente envia para o servidor dos Estados Unidos, para a França a mesma coisa, para o Japão a mesma coisa. Mas tu percebe aqui que tem algumas flechinhas aqui no meio que eles estão conectados de certa forma, que eu já vou explicar por quê. Se tu prestou atenção no slide anterior, tu já deve ter imaginado que a gente tem 3 bancos de dados em lugares diferentes. Um no Japão, um na França, outro nos Estados Unidos. Mas se alguém do Japão enviar uma escrita para o banco de dados, como que a gente garante que a pessoa dos Estados Unidos vai ler aquele dado, a versão mais recente dele? Como é que a gente mantém essa sincronização? Tem 2 formas de fazer isso, de forma síncrona e de forma assíncrona. Assíncrona é um processo bem simples onde o usuário que enviar a escrita para o banco de dados, ele aguarda todo o processo de replicação. Ou seja, quando eu enviar aqui x igual a Jonathan, eu tenho que esperar todos os nodos replicarem para os outros nodos esse valor, para aí sim acabar a transação. Por quê? Porque isso garante a consistência. Se a gente espera toda essa replicação, o próximo usuário que acessar aquele dado, a gente vai garantir que vai ter a versão mais recente. Porém, um dos pontos fracos desse método é justamente esse processo de esperar. Então, a gente tem uma leitura mais fraca, a gente demora mais para fazer leituras. A gente tem que esperar todo esse processo de replicação. Mas a vantagem é óbvio porque a gente tem consistência. De forma assíncrona é um pouco diferente. Quando a gente envia os dados para o banco de dados, ou seja, x igual a Jonathan, a gente não espera. Esse processo todo é feito em background. Ou seja, a gente envia o dado, todo esse processo de replicação está sendo feito no background, porém, a gente não garante que o próximo usuário que acessar aquele dado esteja com a versão mais recente. Então, seria uma consistência eventual. Eventualmente, a gente vai ter essa consistência no futuro. Então, a gente não garante a consistência na hora da leitura ou escrita. Vamos falar sobre alguns métodos de replicação, tá? Aqui começando pelo Single Leader Replication. Esse método aqui é bem simples, a gente tem diversos nodos de banco de dados, porém, somente um recebe escrita. Então, somente o líder recebe escrita. A gente pode chamar os outros de seguidores. Então, vamos supor aqui, a gente envia uma escrita, o líder recebe essa escrita e ele replica essa escrita para os outros bancos de dados. Esses aqui somente recebem reads, ou seja, leituras. Qual que é a vantagem disso? A gente não tem conflito nas escritas, porém, a gente tem um throughput baixo. Por quê? Porque a gente consegue enviar a escrita somente para um nodo. Então, a gente replica o banco de dados em diversos nodos. Aqui nesse exemplo, a gente tem 4, porém, a gente só recebe escritas em um. E também, como já percebeu, a gente tem um single point of failure. Se o líder falhar, a gente não consegue mais enviar escritas para o banco de dados. Então, basicamente, o serviço fica inutilizável se a gente depende de escritas. No Multi-Leader Replication, outro método de replicação, aqui a gente já sabe pelo nome que tem diversos líderes e eles ficam replicando os dados entre eles. Qual que é a vantagem disso? A gente tem alto throughput para as escritas, a gente consegue enviar diversas escritas para esse cluster de banco de dados. Por quê? Porque tem diversos nodos que recebem escritas. A mesma lógica do outro lá para reads, esse aqui seria para writes. Um grande problema desse é que a gente tem diversos conflitos nas escritas, porque a gente pode escrever um dado para esse banco de dados e outra pessoa pode escrever
a mesma row para esse banco de dados, a gente tem que resolver esses conflitos. Como que a gente resolve isso? Eu posso fazer um vídeo no futuro, porque tem muitos métodos para resolver. E também é bom para grandes áreas geográficas. Por quê? Porque a gente pode botar diversos líderes em diversos locais. Então, pessoas do Japão podem escrever no servidor do Japão, pessoas dos Estados Unidos podem escrever no servidor dos Estados Unidos, e assim a gente começa a replicar esses dados para todos os lugares. Leaderless Replication, pelo nome a gente já deve saber que não tem líder. Esse é um dos mais complicados, eu acho. Vou ir bem superficial aqui para não ficar muito longo o vídeo. Mas o que a gente tem que saber é que tem o quórum. Como é que funciona esse quórum? Vamos supor aqui que a gente tem 4 nodos no nosso cluster, n igual a 4. Quando a gente for escrever para esses bancos de dados, a gente escreve para 3 nodos ao mesmo tempo. E quando a gente for ler, a gente lê de 3 nodos. Por quê? Porque isso meio que garante que aquele dado é o atualizado. Então a gente lê mais ou menos um pouco mais do que a média de nodos que a gente tem. Isso é uma certa garantia de que a gente vai ter o dado com a versão mais recente. Obviamente não é uma garantia 100%, mas esse quórum é utilizado no Leadless Replication. Tem conflitos na escrita também. A gente tem latência para leitura, por quê? Porque a gente tem que ler de diversos nodos ao mesmo tempo, porém a disponibilidade dele é alta. Por quê? Porque a gente não tem um single point of failure, a gente não tem nenhum líder. A gente pode basicamente perder um dos nodos tranquilamente, porque vai ter diversos outros nodos recebendo reads and writes. A gente pode falar que ele tem uma strong consistency, ele tem uma consistência alta, porque ele usa uma resolução de conflito com vector clocks e version vectors também, o que eu posso fazer um vídeo no futuro caso tenha alguma dúvida. Mas esse vídeo aqui é para ser bem simples mesmo, é só para saber que existem esses 3 métodos, quais as formas de replicação e também para saber um pouco mais sobre isso, beleza? Curtiu o vídeo? Tamo junto, valeu!